Uhum. Aleluia. Levanta a tua voz conosco agora e canta, querido. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Aleluia. Cante ao Senhor nesse momento. Diga pra ele as montanhas e vales, desertos e mares que me levam pra perto de ti. Que atravesso levo pra perto de ti. Minhas provações são maiores que o meu Deus. É verdade, as minhas provações não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim não se abrir o mar, Não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar com sombras da glória, contendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, contendo em fé. diga com ousadia, eu vou morrer com sobrenatural. Vou morrer com sobrenatural. Oh, eu vou lutar e vencer. Oh, Senhor, eu vou plantar e colher. E a cada dia eu vou viver rompendo em fé. Aleluia. Boa noite, amados, paz e graça. Como é bom estar mais uma terça-feira junto com você, compartilhando do grande amor de Deus, compartilhando algo tão precioso que Deus tem feito na nossa vida e através da nossa vida. Somos gratos a Deus pela fidelidade, somos gratos pelo privilégio que Ele nos concede de estarmos mais uma noite com você. Pedimos que o Espírito Santo de Deus trabalhe na tua vida e que nós possamos estar compartilhando o grande amor de Deus na tua vida e na nossa vida, nessa caminhada tão especial que Deus tem colocado à nossa frente. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus desde já pelo que Ele é na nossa caminhada? Senhor nosso Deus e amado Pai, é com muita gratidão, Senhor, que nós nos colocamos mais uma vez em Tua presença. Nos colocamos para dizer, Pai, que como é grande o Teu amor por cada um de nós. Nós não podemos mensurar, não podemos medir, porque não existe, Senhor, nada tão precioso, tão importante como o Teu amor sobre nossas vidas. Nessa noite, Senhor, eu quero colocar cada pessoa que está assistindo essa live, as pessoas que vão assistir mais tarde no YouTube, que o Espírito Santo de Deus possa nos usar a sua palavra para compartilhar no coração de cada ouvinte. Que a tua graça e a tua misericórdia estejam sobre nós. É que eu clamo desde já, agradecido em nome de Jesus. Amém. Bem, amados, como é bom ter você aqui com a gente. Eu não posso esquecer de mandar o meu abraço da live para minhas netinhas, né? Para a Sarinha, lá em Videira, para a Laurinha, lá em Curitiba. E quando eu abraço minhas netas, se sinta você também abraçado. Lembre que você não está sozinho. Deus está te abraçando nesse momento especial. Por quê? Porque você é importante. Você é importante para Deus. E nós queremos compartilhar desse amor com você. Boa noite para o Joel lá em Curitiba, para a Anitta e toda a sua família lá em Xanxerê, para a dona Donira aqui em Papanduva, boa noite para a dona Sueli e o seu Sadia ali na Iracema,
para Tati aqui em Papanduva, para Gessilda lá em Araucária, né? Sejam todos bem-vindos nesse tempo em que passamos juntos para ouvir, compartilhar da palavra de Deus e orarmos juntos. E a palavra que nós queremos compartilhar com vocês hoje, ela é bem conhecida, está no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, do versículo 22 ao 34, e diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outro lado, enquanto se despedia da multidão. E despedindo a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já tarde, estava ele ali sozinho. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma! Gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo: Tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro, dizendo: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram os que estavam no barco, o adoraram, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para todo o outro lado do mar, chegaram a Genezaré. Boa noite para a Franci, para o Davi, para o Gessé, para o Caleb, para a Ana ali em Monte Castelo. Boa noite para a Esther, lá em Correia Pinto. Boa noite para a Marjorie, ali em Curitiba. A Tati está colocando aqui que o Thales aprendeu essa lição na escolinha no domingo e realmente foi sobre isso que nós falamos no domingo, né? O que nós falamos no domingo nós estamos repetindo aqui na terça-feira. E as crianças, elas ficaram bem interessadas nessa história, né? Porque tinha acontecido algumas coisas durante a semana e eles queriam saber sobre esse Deus do impossível, né? E as crianças entendem isso, é por isso que eu falo sobre isso para elas e falo sobre esse assunto com vocês. O Deus do impossível, gente. Isso é bênção. Veja que Jesus tinha feito o milagre da multiplicação dos pães, né? Tinha acontecido tudo aquilo, vocês lembram da história? 5 pães e 2 peixinhos, e Jesus alimentou toda aquela multidão, ainda sobrou comida. Então Jesus, após esse tempo da multiplicação dos pães e de estar ali com toda aquela multidão, ele pediu para os discípulos deles que entrassem no barco e fossem andando. Nesse tempo, Jesus afastou-se de todos, subiu ao monte e foi orar. E isso nos mostra a importância da oração, né? De ter esse nosso tempo sozinho, nosso com Deus. Isso é exemplo de Jesus para as nossas vidas, né? Muitas vezes nós ficamos perdidos, não sabemos o que fazer. Nesse tempo, queridos, nós temos que ficar sozinhos com Deus. Uhum. Amados, nós temos que perceber a questão da vigia. De você estar vigilante, de você estar vigiando. Jesus deu uma ordem para os discípulos, falou para eles: olha, entrem no barco. Mas como o mar estava revolto, o mar estava bravo, o barco foi se afastando da costa, porque Jesus demorou. Jesus foi ao monte orar. Jesus se afastou dos seus discípulos e foi ter um tempo de intimidade com o Pai. Amados, muitas vezes nós estamos como os discípulos se afastando de Deus, se afastando desse relacionamento, dessa intimidade. E o que acontece? Esfriamos, entra o pavor, começa a entrar o medo, perdemos a confiança, paramos de crer no Deus do impossível. Os discípulos tinham visto, junto, andando com Jesus, os milagres que iam acontecendo dia após dia. Tinham acabado de participar daquela maravilhosa multiplicação que Deus tinha feito dos pães e dos peixes. Mas ainda parece que eles não tinham essa fé,
Essa fé tão genuína no seu coração, andando com o Mestre, mas não confiando muitas vezes. Quando nós também nos afastamos de Cristo, talvez pelas dificuldades do dia a dia, pelo mar revolto ao nosso redor, pelas situações, pelos ventos impetuosos que batem na nossa vida, as dificuldades, as limitações, os compromissos que acabam nos tirando do foco, quando percebemos, temos medo. E o medo, o que é o medo? É a falta de confiança. Quando estamos em situações adversas, muitas vezes acontece como os discípulos. Quando eles veem o Mestre andando sobre as águas, eles não confiam, eles ficam atormentados, eles ficam apavorados, quebra, porque quebrou aquele relacionamento de confiança, de estar junto. Por isso que a palavra de Deus manda a gente em todo o tempo, orai sem cessar, estar em comunhão, se relacionando com Deus. E aqueles homens estavam no barco, o mar empurrando cada vez mais para longe e eles perdendo a confiança. E como Pedro, né, estava com Jesus vendo, e quando eles viram Jesus andando sobre as águas, eles mesmos não conseguiam entender e ficaram assustados, né? A Bíblia diz que eles ficaram apavorados, eles achavam que era um fantasma. Como uma pessoa que crê em Jesus ainda pensa que existem fantasmas. Como uma pessoa que estava andando com Jesus e mesmo assim tinha tão pouca fé, né? E Pedro ainda diz, se tu és realmente o Mestre, manda que eu vá até ti. E Jesus diz, venha. Queridos, hoje Jesus diz para você também, venha, não tenha medo, não importa onde você está, não importa a tempestade que está passando. Jesus diz que você pode andar sobre as águas. Eu gosto dessa música que nós cantamos, né, que nós colocamos ali, que fala que se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas. Boa noite para a Beth, lá em Curitiba, que acabou de entrar também. Deus faz-nos andar sobre o mar, mas Deus só vai nos fazer andar sobre o mar quando nós estivermos olhando realmente para Cristo. Quando o nosso alvo, quando o nosso foco for Cristo, quando nós não olharmos para o problema, mas olharmos para Cristo. Enquanto Pedro estava olhando nos olhos de Jesus, ele estava andando sobre as águas. No momento em que ele deixou de olhar para Jesus e começou a sentir o vento, começou a sentir aquele tempo ruim, ele começou a afundar. E na nossa vida, na nossa caminhada de fé, na nossa caminhada cristã, também é assim. Quando nós tiramos os nossos olhos do alvo, tiramos os nossos olhos de Cristo, começamos a olhar para pessoas, sentir pessoas, ouvir vozes que não são do Senhor, nós começamos a afundar. O afundar significa desviar o foco. Nós não podemos, na nossa caminhada, estar fugindo, desviando o foco. Nós temos um alvo. E um alvo é uma grande comissão que Jesus deixou lá em Mateus 28. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Nós temos algo, uma missão. E quando nós tiramos o foco da missão, nós acabamos perdendo o centro da realidade. Pedro, ele duvidou. Ele, quando viu Jesus andando sobre as águas, como eles estavam longe, dispersos, ele estava relaxando, ele estava desconfiando que Jesus realmente podia andar sobre as águas. Mas ele não tinha observado os milagres de Jesus anteriormente. Se aquele homem que teve poder de multiplicar alguns pães e alguns peixes em milhares, por que ele não poderia andar sobre as águas? Mas o medo, amados, o medo ele faz com que a gente não acredite nas coisas. O medo ele te deixa com uma barreira na frente, os teus olhos ficam cegos, você já não consegue mais ouvir direito. Você começa a ouvir coisas que não estão acontecendo. Você já andou numa rua escura, sozinho? Se você já andou, você já talvez até teve essa experiência de você estar andando e parece que ouve passos, ouve barulhos, você olha ao redor, não tem nada. Por quê? Porque qualquer ruído, qualquer barulho vai te atormentar.
E Pedro estava ali naquele barco, o mar bravo, o mar revolto, como diz a palavra de Deus, e ele estava totalmente perdido, juntamente com os outros discípulos. E quando ele vê Jesus, ele questiona: se és tu o mestre, manda que eu ande sobre as águas. Mas o legal é que mesmo ele, não confiando que era Jesus, ele foi obediente na palavra. Jesus falou para ele: vem a mim. E ele tomou uma posição, ele tomou uma postura. Ele foi, ele caminhou. Enquanto ele caminhava, como a Margarete falou, com os olhos fitos em Jesus, não olhando para aquele mar, para os problemas que estavam acontecendo ao seu redor, ele continuou caminhando sobre as águas. Amados, quando você continua olhando para Cristo, quando você não está olhando para os problemas, para as dificuldades, você vai conseguir caminhar, você vai conseguir sobrepor barreiras. Ele, um homem que não estava confiando, andando sobre as águas também como mestre. Mas chegou um momento que ele começou a afundar. Ele perdeu a confiança? Não. Ele estava ainda olhando para o mestre, mas ele começou a observar ao seu redor. Começou a ver a força do vento, o mover das águas, e quando ele tirou o foco, que era Cristo, que deu uma palavra de autoridade para ele, dizendo: vem até a mim, e começou a olhar os rumores ao seu redor, ele começou a afundar. Mas o grande amor de Jesus por nós é desse jeito. Mesmo quando muitas vezes nós ainda desobedecemos a voz do Senhor, né? Tiramos os nossos olhos de Jesus, como Pedro tirou, e começamos a afundar. Quando nós estamos perdidos nos nossos problemas e nós voltamos novamente a olhar para Jesus, ele corre, ele volta rapidinho para nos socorrer. A palavra diz ali que Jesus apressou-se em socorrer Pedro. É assim que Jesus faz a nossa vida. Mesmo quando nós desviamos do foco, mesmo quando nós perdemos a fé muitas vezes, né? Muitas vezes parece assim que os problemas são maiores do que todas as coisas, né? Mas nós nunca podemos esquecer de quão grande é o nosso Deus, né? Quando o anjo vem até Maria, lá em Lucas, você vai ler essa história, no capítulo 1 de Lucas, o anjo Gabriel vem e fala para Maria, né? Bendita és tu entre as mulheres. E ali o anjo se revela e diz a Maria que o Espírito Santo iria ser com ela, né? E o anjo também fala assim, ó, no versículo 36 do capítulo 1 de Lucas, o anjo diz assim: eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E este é o sexto mês para aquela que era chamada estéril. Isabel era uma mulher estéril que não podia ter filhos. E no capítulo 37 o anjo diz para Maria: porque para Deus nada é impossível. Boa noite, tia Elza. Seja bem-vinda. Para Deus nada é impossível. A mãe que não podia ter filho ia conceber, mesmo já estando na velhice. Maria concebeu do Espírito Santo de Deus e iria dar à luz aquele que seria o Salvador do mundo. Se você crê na palavra de Deus, se você crê nisso, Pedro andou sobre as águas quando olhou para Jesus. Se você consegue mensurar isso tudo na tua vida, e mesmo muitas vezes a gente vê olhando essas passagens na palavra de Deus, muitas vezes a gente, sabendo disso tudo, a gente ainda sofre porque nós muitas vezes olhamos para os problemas, ouvimos a voz das pessoas, esquecemos de olhar somente para Jesus. Boa noite para o Jairo, seja bem-vindo. Muitas vezes na nossa vida, as pessoas, elas nos levam a crer em tantas outras coisas. Muitas vezes, quando nós temos algum problema, nós procuramos em tantas outras coisas, em vez de nos colocarmos realmente na presença do Senhor. Muitas vezes nós precisamos parar tudo na nossa vida
E muitas vezes eu já tive que fazer isso. Você deixa tudo, você larga tudo e você simplesmente chora aos pés do Senhor. Porque às vezes parece que os problemas, que as lutas, elas são muito grandes. Mas aí você lembra de Pedro, que quando ele olhou para Cristo, aquele mar revolto, não tinha problema nenhum. Porque Deus vai te fazer andar por sobre as águas. Deus vai te fazer andar por sobre todos os problemas. Que como ele fez com que Isabel, uma mulher estéril, já na sua velhice, viesse a conceber. Como ele fez Pedro andar por sobre as águas. Ele vai fazer você andar por sobre todos os teus problemas. Nada é maior que Deus. E creia mais que a vontade do Senhor sempre vai ser melhor do que a nossa vontade. Muitas vezes nós podemos não entender, mas nós precisamos confiar realmente no nosso Deus. Nós precisamos aceitar as coisas que o Senhor coloca nos nossos corações. Nós precisamos viver os propósitos de Deus para a nossa vida. E os propósitos de Deus, eles são insondáveis. Não tem como a gente mensurar a quantidade de propósitos que Deus tem para fazer na nossa vida e através da nossa vida. Basta a gente não tirar os olhos do foco que é Cristo. Quando Pedro tirou, ele começou a afundar. Mas que bom que Deus se faz presente. Quando Deus nos chama, Ele nos capacita. Ele está nos chamando essa noite, está falando para você, não tenha medo. Se o mar não se abrir, eu vou fazer com que você ande sobre as águas, porque eu estou aqui para te socorrer. Olha a diferença na vida de Pedro. Pedro, naquele momento que tinha se afastado do mestre com o barco, ele teve medo, ele teve pavor. Mas em outro momento, quando os soldados romanos chegam para prender Jesus, Pedro estava ali com toda a força, com todo o vigor, e ele saca da sua espada e corta a orelha de um daqueles soldados. Ele estava pronto para a guerra, porque Jesus estava com ele e o fortalecia. Amados, Deus está pronto para nos salvar, pronto para nos fortalecer em todo o tempo. Ele é o Deus do impossível. Você crê nisso? Não deixe de crer, porque os propósitos de Deus jamais vão morrer. Eles vão continuar vivos na nossa vida e vão ser abundantes. Que nessa noite você tenha abundância de graça, de misericórdia. Que o Espírito Santo de Deus possa mover todas as barreiras, possa fazer com que você aprenda a andar sobre as dificuldades. Porque é Deus que está no controle. Ele que está te chamando. E se você chegar a cair nesse tempo, Ele vai estar com a mão estendida para poder te resgatar. Confie nisso. Creia somente em Jesus, que Ele pode todas as coisas. E o Deus do impossível vai fazer o impossível na tua vida. Ele vai fazer o impossível acontecer no momento que precisar. Amém. Vamos orar, né? Vamos orar e pedir para que o Senhor realmente nos faça andar por sobre as águas nos momentos que nós estivermos passando por dificuldades. Boa noite para o seu Aires e para a Castura lá no Taquaral. Sejam bem-vindos, né? Eu tenho pedidos de oração aqui, né? Vamos continuar orando pela Nair, irmã da dona Sueli, né? Que o Senhor esteja com ela está doente, ela está na UTI, né? Que o Senhor visite ela naquela UTI. Vamos continuar orando pela Vânia, filha da irmã Laides, que sofreu um acidente vindo do Mato Grosso, que o Senhor seja com eles. Graças a Deus, ela já está bem melhor, né? Que o Senhor continue cuidando delas. Tenho um pedido para oração pelo pastor Paulo Davi, da PIB de Curitiba, que vai fazer quimioterapia na quinta-feira, que o Senhor esteja cuidando dele também, né? Oramos pelos nossos jovens, por nossas famílias, para que o Senhor faça o impossível, aquilo que nós não podemos fazer. Mas a palavra de Deus diz que onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, nós seríamos abençoados. Seríamos benditos no campo, benditos na terra, onde nós formos. Nós somos abençoados do Senhor. Amém. Que a nossa fé seja tão grande que nós possamos ver o sobrenatural de Deus na nossa vida.
ver os milagres do Senhor em todo o tempo e poder sentir realmente a presença do Espírito Santo, né? Muitas vezes não sabemos como orar, muitas vezes não sabemos como fazer. Mas a palavra de Deus diz que o Espírito Santo se move dentro de nós, até com gemidos inexprimíveis. Se não souber como orar, chore, que o Senhor vai ouvir cada lágrima dos seus olhos. Mas chore e volte a olhar para Jesus, que é o nosso Senhor e o consumador da nossa fé, o nosso Redentor, que morreu naquela cruz para que pudéssemos sermos salvos. Vamos orar? Querido Jesus, como é maravilhoso, Deus, ouvir a Tua palavra e ouvir que é Tu falando ao nosso coração, Deus. Obrigado, Jesus, porque Tu nos deixastes a Tua palavra para podermos aprender, para podermos crer mais e mais em Ti. Deus amado, como naquela noite, uma noite tão linda, onde Pedro pôde andar por sobre as águas, quando ficou olhando para o Mestre, que nós também possamos nessa noite, Deus, andar por sobre todos os problemas, por sobre todas as circunstâncias, Deus. Que nós não venhamos a olhar as circunstâncias, mas que venhamos a olhar para Ti, Senhor. Que nós possamos sermos atraídos nessa noite pela cruz de Cristo, a cruz de Cristo que nos salvou, que nos redimiu, que nos livrou de todo pecado, que levou sobre si as nossas dores, as nossas lutas, as nossas doenças. Pai, eu coloco os pedidos de oração nas Tuas mãos. Aqueles que estão nos hospitais, Pai amado, que Tu possa visitar, Deus, afofa aquelas camas, Deus. Que o Espírito Santo Teu faça morada nos corações, Jesus. Ó Paizinho querido, que Tu possa ser com cada um nessa noite, Deus. Curando, restaurando, reconciliando, fazendo aquilo que nossas mãos não podem fazer. Mas Tu, que és o Deus do impossível, que a Tua palavra diz que para Ti tudo é possível, possa estar agindo nossas vidas nessa noite, Deus. Agindo na vida de cada um, Senhor Deus. E que aquilo que é o desejo de coração possa ser realizado. Em nome de Jesus. Amém. 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 Que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar cuidando de você nesse tempo. Continue crendo, continue agradecendo, continue clamando que Ele tem poder infinito e Ele quer te abençoar. Um abraço, nosso querido irmão Maurílio, que Deus abençoe a tua casa, em nome de Jesus. Amém.